A necessidade de um renovo se dá não quando o pastor prega, ou quando a palavra está pegando fogo, mas quando você sente que precisa desse renovo. A primeira atitude é sua. Não espero o pastor, o evangelista, o diácono, a diaconisa chegar aqui pegando fogo para levantar você. Sabe por quê? Porque se assim não for, se não partir de você, vai ficar desencorajado. Vai perder a visão. E vai estar agindo igualzinho como aqueles que já esfriaram. Olha, o perigo de um esfriamento no meio de nós é fatal. Porque a palavra confirma isso. Mas se você não quer ser mais um na estatística, comece a mudar o comportamento. Eu vou cultuar o Senhor, eu vou estar com a boca desse tamanho. É cansaço físico ou espiritual. A vontade que o culto termine para voltar correndo para casa é um sinal de que você está precisando de um renovo. Não é a vontade de fazer janta. Porque você come 2 biscoitos e vai dormir adorando ao Senhor. Você come qualquer sobra do almoço e vai dormir adorando ao Senhor. Mas eu preciso limitar o Espírito Santo de Deus, porque eu preciso voltar correndo para casa que eu vou fazer a janta. Isso é inaceitável, igreja. Eu não conto as vezes que eu olho para o relógio querendo finalizar o culto. E eu vejo ele trabalhando. Eu vejo ele curando. Eu vejo ele libertando. Eu vejo ele cuidando de vocês. Aí por causa de 1 ou 2 eu preciso finalizar o culto passando por cima das coisas de Deus. Não é desordem. É decência. Eu não estou falando de desordem. Eu estou falando de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, se você está vendo pessoas que estão esfriando, se entristecendo sem motivo algum, ou criando motivo para se entristecer, nós precisamos nos encher de Deus e partir para lá soprando nesse povo, para poder voltar a incendiar aqueles que já estão gelados. Nós precisamos fazer o diferencial. Eu costumo dizer que Deus vai contar com uma pequena quantidade de pessoas no final, mas são vocês que vão buscar renovo todos os dias. Quem se torna bom em desculpa nunca vai viver um prazer verdadeiro em Jesus, porque vira vício. Não deixa mais ele operar. É desculpa e mentiras. Isso nos afasta para bem longe de Cristo. Por que falo isso? E vou repetir, porque são coisas que nós estamos precisando. Em verdade vos digo que o Senhor diz, eu vos afirmo, em verdade. Por quê? Que seja aqui na terra verdade, que seja no céu verdade, em verdade. Então precisamos colocar essa verdade nas nossas vidas.
e viver ela assim, como o Senhor está nos ensinando na palavra. Como eu gostaria, amados, de fazer você entender a necessidade de viver um Cristo puro, verdadeiro, sincero. E alguns vivem, eu sei que vivem. Mas a maioria que está sobre o muro está a perigo. Talvez não se encontre lá na frente, porque esqueceu de se firmar como deveria. Amém? Glória a Deus. Nós vamos nos embasar na palavra. Amém? Então vamos para a palavra. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 7. Acho que algumas pessoas ou foram comemorar ou estão decepcionados com o resultado do jogo. Uma das duas coisas foi, a igreja está meio que vazia hoje, mas glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Escolheram o melhor lugar. E Deus continua a trabalhar. Disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Ele não para. Amém? Então, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Um texto muito conhecido, mas eu não vou me deter tão somente nesse texto. A gente vai percorrer um pouquinho. Mas aqui diz o seguinte: e eis que uma mulher da cidade, versículo de número 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, e regava-os com lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for um profeta, bem saberia quem é essa mulher. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz, mestre. E diz Jesus: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhes Simão: suponho que aquele a quem perdoou. Aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhes: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse Simão: vê esta mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos.
Tu não me desse óculos santo. No entanto, essa não para de me beijar os pés. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a gente já pode até pensar que palavra sairia daqui. Porque é um texto tão explanado por nós mesmos. Mas a necessidade de não tão somente conhecer, mas viver o que está escrito. Entender a ação dessa mulher. E o contraste que há entre a ação da mulher e a ação do fariseu. A diferença a qual nos leva a lugares mais elevados. Se você observar, os dedicados, eles vivem abundantemente, mesmo que seja no meio da sua simplicidade. Viver em abundância não é tão somente viver com um cartão gordo, diria assim, ou com um Pix, com uma conta, né? Ou diria, rico, eu seria rico. Não. Eu posso viver em abundância porque o Senhor não deixa faltar. Mas isso é uma disponibilidade do coração de cada um de nós. Eu resolvi quebrar todos os paradigmas, entrar nos lugares impossíveis, rompendo pela fé, chegar num determinado patamar onde eu posso alcançar aquilo que está favorável a mim. Mas, por outro lado, eu também posso ignorar essas ações. Eu posso viver de aparência. Eu posso dar banquetes e convidar Jesus só para tirar algo dele. E a palavra diz o quê? Há uma multidão que me acompanha só pelo pão que perece. Mas há aqueles que são mais que chegados, mais que amigos, e que me faz qualquer sacrifício por mim. São os adoradores, são os apaixonados, são aqueles que verdadeiramente entenderam o sacrifício de Jesus para cada um de nós. Ela diz, hoje eu vou romper com tudo aquilo que havia sido proibido, mas eu vou mostrar a minha gratidão. Coisa que está ficando raro. Você já fez uma petição a Jesus e Ele lhe concedeu? E você fez uma promessa para Ele, quando percebeu, você não está cumprindo a promessa que fez? Alguém aqui já percebeu que isso aconteceu com você? Isso acontece. E é normal. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos nos mudar todos os dias. Quando você passar 8 dias, 15 dias, 30 dias
sem uma correção, nós já falhamos. Temos uma área fraca, todos nós temos uma fraqueza. E essa fraqueza, quando esfriamos, ela volta. Ela volta. Há uma necessidade dessa busca constante para que a gente possa sermos adoradores sempre. E ela entra com esse valor que ela tinha. Era algo de valor. Era o único bem que essa mulher tinha. E ela passa diante dos ignorantes, diante dos julgadores, passa por todos eles, mas ela tinha objetivo. Ela sabia a que ia. E quando você tem objetivo, nem se preocupe, você vai romper todos aqueles problemas que impediam você a chegar onde você quer chegar. Qual a sua meta? O que você traçou? Aonde você quer chegar? E tem lutado por isso? Ou está deixando há um tempo determinado para todas as coisas? Parece que virou um chavão. Há um tempo determinado para todas as coisas. E vai jogando as coisas para frente, como se Deus não falasse com o seu povo mais. Faz quanto tempo que você não ouve a voz do seu pai? Ou nós estamos deixando esperar que ele sopre os profetas para poder falar conosco? Porque se assim houvesse uma busca sincera e verdadeira, nós não daríamos tanto murro na ponta das facas. É um erro constante. É algo assim inacreditável. Tanto tempo na presença do Senhor e nós nos perdemos dele. Mas onde foi que nós perdemos Jesus? Porque estamos nos últimos tempos só ouvindo falar. E está se tornando cansativo, é ou não é? Não tem dia que está cansativo? A culpa é da pastora? A culpa é do diácono Damião? É do diácono Álvaro? A culpa é sua. Porque se você estivesse buscando renovo, isso não estava acontecendo. Quando estamos nessa busca dia a dia, estamos entendendo a que fomos chamados e a que vamos. E o que viemos fazer. Qualquer pessoa que subir aqui para dar uma palavra, ele vai usar para você, para seus irmãos, para a igreja, porque nós estamos em sintonia com o nosso Pai. Esse negócio que tem pregador melhor, tem pregador pior, não existe. Vai ter sempre uma palavra diferenciada. Mas quem tem que fazer o culto é você. Aqui não se cria. Aqui não se cria, porque vem pregador fulano hoje, vem pregador ciclano hoje, vai vir quando der para vir. Senão, qualquer um de nós vai pregar e os outros vão ouvir, porque Deus vai falar. Deus vai falar. Não, porque hoje é o pregador fulano de tal, hoje é o pregador que Deus escolheu para falar com você. Tome posição e fique atento no que Deus vai falar. Deus chega no Éden, já sabendo que o casalzinho lá tinha desobedecido, e ele diz: Adão,
Onde tu estás? Estás onde? Estava escondido, Senhor, porque eu desobedeci. Agora eu estou com 2 folhinhas, uma na frente e uma atrás. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus com 2 folhinhas? Mas ele sabia que não toque, dessa daqui não toque. Não foi assim que Deus disse? Então é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Não era a folhinha. Não era exatamente a folhinha que ele estava se escondendo. Ele estava escondendo de vergonha do que tinha feito. Assim somos nós, amados, diante do nosso Pai. Nós não conseguimos debliar Deus, porque Ele nos conhece, no deitar e o levantar. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles já estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 70 estádios. E ia conversando a respeito de todas essas coisas. E aconteceu que enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou-lhe Jesus: o que é isto que vos preocupa? E de quem ides tratando à medida do caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo: és tu o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Por quê? Veja, amados, Jesus, antes de ser crucificado, ele avisou: no 3º dia eu voltarei. E eles que tinham tanta credibilidade em Jesus, talvez não tenha dado a importância como deveria. Assim somos nós hoje. Ouvimos a palavra por ouvir. A crença, a fé é pouca. Mas ele não falou? Ele não prometeu? Então aconteceu que no 3º dia Jesus ressuscita, mas se apresenta diante dos discípulos, e esses 2 que não era muito apresentável, não se fala muito deles. Tudo que se sabe eram os discípulos que iam para a aldeia de Emaús e o a caminho de Emaús. Emaús é uma aldeia com a cerca de 12 quilômetros de Israel. E eles, entristecidos por causa da morte de Jesus, disseram: olha, o varão qual Deus mandou para nos salvar, para nos resgatar, foi morto. Agora estamos em profunda tristeza. Estamos perdidos. E agora? O que fazer? E Jesus falou o quê? Que voltaria no 3º dia.
O que é que nós estamos fazendo com as promessas do Senhor? Nós estamos exercendo a fé? Porque escute aqui, amados. Vocês vão ver tanta gente que estava posicionado, gente que estava na alta, que já começaram a cair. Não se fala mais em alguém, não se fala mais em fulano, se fala mais... Esqueceram das promessas. Poderemos entristecer? Sim. O que a gente não pode é desistir. Se estivermos preparados para os dias maus, nós vamos resistir, queridos. Nós vamos resistir. Agora, nossos retrocessos, por causa de irmão B, irmão C, irmão falou isso, uma mínima palavra está tirando o povo da posição. Meus queridos, tem coisas pesadas por vir. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E nós sabemos que o mundo nos odeia, porque é isso que a palavra diz. E por que eu sou mais amigo do mundo do que amigo de Deus? Sabe, às vezes eu fico a observar. Tem crente que diz que se dá melhor com os amigos do mundo do que com seus próprios irmãos. Aí eu pergunto, de que espírito é? Porque quando há um Espírito Santo dentro de você, há uma identificação nele que está no seu irmão. Há uma essência de Deus dentro de você que não acaba nunca. Inclusive quando você morrer e você for subir em corpo de glória, você vai lá buscar essa essência onde ficou, na terra, na água, no mar, debaixo do mar. O seu espírito vai lá buscar aquela essência para poder se transformar em corpo de glória e subir. Então tem que ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. Aleluia. E Jesus acompanhou eles e disse: do que vocês estão falando, meus filhos? Inclusive, um desses daqui era tio de Jesus. Do que vocês vão falando? Acerca de que vão falando? E eles, tão entristecidos, embrutecidos, que ele olha para Jesus e diz: tu é o único que vê todos esses acontecimentos em Israel. E foi que eu ensinei para vocês. Porque eu ensinei vocês a hospedar. Eu ensinei vocês a alimentar. Eu ensinei a vocês ser bom. Eu ensinei a vocês ser diferente. Aí eles disseram: ei, só falta ser forasteiro. Venha ficar conosco essa noite. Coma aqui conosco. E Jesus foi com eles. Mas ele estava querendo o quê? Ele estava querendo comer? Não, ele estava querendo confortar os corações entristecidos. Tem o quê para comer? Tem pão. Tem pão. Me dê o pão. Deixa eu orar no pão. Jesus pediu. Para poder eles entender que eu ressuscitei. Estou aqui com vocês. Sejam diferentes. Valorizem isso. O pregador só falta botar-se pelo avesso para poder levantar a igreja, e a igreja está como quem quer se afundar. Nós precisamos buscar aqueles que estão assim, como esses discípulos no caminho de Emaús, se perderam de Jesus. Estão impedidos, os olhos estão impedidos de ver. E quando Jesus partiu o pão, aí trouxe a memória. E quais são as memórias do coração que nós temos cultivadas? No que ele foi partindo, o pão sumiu. Jesus sumiu.
Mas ele deixou a memória dele lá. Eles lembraram que Jesus disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Um acordou e disse para o outro: você lembra o que ele falou? Vamos voltar para Jerusalém para nós avisar os nossos amigos que Jesus ressuscitou. E aí eles voltam acerca do caminho. Quando chega lá, já está a notícia: Jesus ressuscitou. E ele disse assim: tinha algo diferente dentro deles, enquanto eles acompanhavam ele na estrada, meu companheiro de estrada. E assim, você não sentiu que ardia dentro de você quando ele falava? O que é que pode arder dentro de nós enquanto Jesus fala? O Espírito Santo está ativo em você. Ele chega no meio dos outros e diz assim: seja cheio do Espírito, porque eu vou, mas vocês ficarão, e vocês vão precisar fazer a obra no meu lugar. Sejam cheios. Eu não sei o que nos impede de ser cheio de Deus. Talvez as bandejas do mundo, né? Eu tenho também como exemplo o nosso apóstolo Paulo. Porque foi um homem que deixou um exemplo para a gente, para se cumprir, para que a gente possa também viver essa prática que ele viveu. Segunda Timóteo, capítulo 4. Diz assim: aleluia, glória a Deus. Como estão essas memórias no nosso coração? O que eu tenho feito com essas memórias? Aleluia. Glória a Deus. E o nosso apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4. Versículo de número 6 diz assim: quanto a mim, todos encontraram? Quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Que bom combate foi esse, amados? Esse bom combate foi o combate vencido. Foi o troféu qual ele pôde receber. Foi a coroa qual estava reservada pela sua luta e dedicação pela obra do Senhor. Se Deus o escolheu como vaso escolhido para fazer a sua obra, ele se transformou no vaso de honra, realmente, como deveria e poderia ser. Eu combati o bom combate, eu venci, me está guardando a coroa da justiça que o Senhor preparou para mim. Por quê?
porque foi picado por cobra, sofreu naufrágio, Paulo levou surra com 39 chibatadas, fugiu dos seus inimigos para outros lugares para fazer a obra, foi preso e amarrado e muitas outras coisas. E é muito fácil a gente falar, não é não? Sinceramente, se ponha no lugar dele. Você suportaria? Então hoje, viver Jesus é tão fácil. E por que nós não queremos renunciar o nosso caráter? Por que hoje nós não queremos renunciar nada para viver esse combate nosso? Esse aqui foi o de Paulo. Mas como será o nosso combate? Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? O que eu vou ter na minha coroa? Qual é a minha história que eu estou fazendo? Porque em fingimento nós não vamos conseguir combater esse bom combate. Nós vamos ficar sendo vencidos dia a dia. Qualquer enfermidade, eu paro de cultuar. Qualquer problema em casa, eu paro de cultuar. Se tem um evento para ir, eu estou com muita vontade e eu minto que estou enfermo para poder não ir para o culto. Eu arrumo desculpa para não fazer a obra. Tudo isso tem que descer a nossa memória. Não é a pastora que vai acusar você, não. É você que vai sentir que a sua mudança precisa vir. Se isso é cansativo ouvir, isso dá trabalho falar para você. Eu preferia chegar aqui pulando, gritando, louvando a Deus, dizendo: Deus é bom, e ver você pegando fogo aí, rodando, derrubando cadeira, nem quebrar essas cadeiras. Eu preferia do que eu estar levando palavra de exortação forte a você. Dói mais em mim do que em vocês. Eu faço isso por amor, porque nós precisamos entender a que viemos, a que fomos chamados. Como anda a memória dos nossos corações? Você lembra do primeiro amor? Você lembra quando você logo se converteu, quando você ficou apaixonado por Jesus? Você lembra? Mas nós vamos cansando, vamos agregando coisas a nós na caminhada, agregando. Daqui a pouco estamos com malas cheias, sem poder arrastar e sem querer deixar, porque aquilo ali vira tesouro para nós e Jesus perde o sentido. Não lembra como ardia o nosso coração quando ele falava? Isso vai chegar um tempo em que nós vamos ser cobrados por isso. Vocês lembram daquelas palavras que a gente ouvia lá? Que os irmãos pregavam para nós estávamos lá tudo ouvindo. Eu poderia ter valorizado mais. Eu poderia ter aprendido mais aquele versículo que eu tinha um material na mão e eu não aprendi. Aquele capítulo todinho devia estar decorado no meu coração, na minha mente. Amados, tem irmãos que passam de semana sem ler a palavra, mas come de manhã, de meio-dia, e come à noite, e come madrugada. Tem gente que acorda para comer.
Eu conheço pessoas que acordam para comer. Pois é, irmão. Fazer o quê? Infelizmente tem de tudo. Mas não acorda para orar. Quantos querem pagar preço pela madrugada? Levantar do seu soninho, procurar um cantinho lá da casa e clamar e chorar um pelos outros. Quem tem esse costume? Pois eu lhe digo que a sua coroa está reservada, porque o seu bom combate nasce dos pequenos gestos. E o Senhor vai lhe enchendo, vai lhe capacitando, vai lhe dando tudo quanto aquilo você precisa. E não ardia os nossos corações quando a gente ouvia a voz de Jesus? Como não se apaixonar por Ele? Como não entender que Ele é o nosso tesouro mais precioso e não há outro? Vocês vão me ouvir sempre repetindo algumas coisas assim, que é o que eu vivo. Na minha simplicidade, há uma grande sinceridade, e essa sinceridade vem de Jesus. Tenho erros e defeitos como todo mundo, mas não tiro o lugar dele na minha vida para dar nada nem a ninguém. Ele é o centro na minha vida. E quando faço algo que entristeço, depois vou chorar pedindo perdão, porque é obrigação minha. Me perdoe pelo meu pecado, pois pequei contra ti, mas eu conheço tua voz. Eu te conheço, Jesus. Continua conosco. Não some não, continua partindo o pão. Eu preciso entrar em comunhão. Eu preciso comer contigo. Eu preciso te amar mais, Jesus. Eu preciso te ouvir mais. Eu preciso derramar um bálsamo nos teus pés. Eu preciso sacar teus pés com os meus cabelos, Jesus. Continua conosco, amada. Continua cuidando do teu povo. Nós queremos dizer que com todos os nossos defeitos nós te amamos. Mas vai consertando cada um, eu te peço. Eu te peço, Senhor, vai dando motivo para a gente se desprender daquilo que não é favorável, aquilo que a gente não leva para os céus, que não leva como tesouro para lá, mas Ele quer o coração que ardia e que continua ardendo. Fica, Jesus, mais um pouquinho, fica conosco. Não vai. Continua conosco. Amém, igreja? Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações, porque Ele é mestre nisso. Ele é mestre. E vamos nos posicionar diante de Deus e dizer: eis-me aqui. Hoje é mais um dia, eu quero mudar. Eu quero mudar. Continua. Aleluia. Cuide um dos outros. Ame uns aos outros. Cuide de sua família. Veja como seus filhos, seus familiares estão. Sempre. Seus pais, seus irmãos. Não pare de falar, né? Não pare de falar de Jesus. Uma hora vocês ganham eles para Cristo.